Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos mais uma vez neste momento reunidos aqui na casa do Senhor. Nós estamos um grupo de 5 irmãos nesta noite, gravando esta mensagem, gravando estes cânticos, mas nós estamos cultuando ao Senhor, porque os irmãos não podem estar aqui, mas nós podemos, e aqui nós estamos para entrar na presença do Senhor, louvar o nome do nosso Deus. E pode ter certeza de uma coisa, igreja: nós vamos colocar o nome de cada um de vocês no altar do Senhor. Nós temos irmãos que estão nesse momento hospitalizados, irmãos que estão cuidando de outras pessoas, mas nós estamos aqui, queridos, representando não somente a igreja, mas representando a vontade de Deus na sua casa. Feche teus olhos, vamos pedir a direção do Senhor, para que Ele fale conosco, e para que Ele receba este culto, e agradeça ao Senhor por esta quinta-feira maravilhosa, nesse culto onde nós chamamos culto de oração. Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede de vida e de saúde. E aqui nós estamos, ó Deus, num período tão difícil, Senhor, onde o mundo passa por um problema de saúde, Senhor. Um vírus invisível que tem tirado a paz e a tranquilidade. Mas eu te peço, ó Deus, continue cuidando de nós, ó Deus. Dê uma ordem dos céus para que esse vírus pare, para que ele acabe, ó Deus, para que ele não contamine mais ninguém, Senhor. Mas eu entendo que o teu povo precisa orar mais, que o teu povo precisa buscar mais a tua face, que o teu povo precisa reconhecer o poder do Senhor sobre todos os acontecimentos. Receba este culto, Senhor. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Tristeza, no trabalho, no
Meus irmãos, eu quero meditar com vocês nesta noite sobre o caminho do amor. Para isso, abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, um texto muito conhecido sobre o amor, o dom supremo. A partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Aliás, eu quero ler o 31 do 12 e o 1 em diante. Capítulo 12, versículo 31 diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Versículo 3: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Até aí, vamos segurar essa leitura. Meus queridos, eu quero pensar sobre a visão de Paulo sobre o amor. Interessante que o capítulo 12, ele começa a falar sobre o organismo chamado a igreja, a importância de cada membro e como cada um é responsável pelo outro, o cuidado que um deve ter com o outro, mas ele disse, de tudo isso, você tem que ter ali o recheio, você tem que ter o tempero do amor. Tudo que nós fazemos na nossa vida, meus irmãos, precisa ser feito com amor. É por isso que ele começa dizendo: agora eu vou passar a mostrar para vocês um caminho mais excelente. Esse é o caminho do amor. Vocês prestaram atenção nos últimos dias como as pessoas têm instigado o ódio, a violência? Ou talvez alguém gosta de uma pessoa, ou de um determinado partido, ou de um determinado grupo, e o outro passa a ser inimigo. Aí vem o Senhor e mostra que nós precisamos, em tudo na nossa vida, ter uma porção de amor. Ainda que eu faça qualquer coisa, se não tiver amor, meus irmãos, nada disso se aproveita. Você já viu como que é o amor em casa? O amor da mãe para com o seu filho, o amor que nós devemos nutrir dentro da nossa casa. Sabe, igreja, logo no início da área cristã, o apóstolo Paulo escreve esse belíssimo texto que fala sobre o amor. E esse amor que o Senhor está falando é o amor de Deus em nós, é o amor que Deus ensina para conosco. Ah, meus irmãos, é o amor ágape, é aquele amor que ele não tem outro interesse a não ser o bem, a não ser salvar, a não ser livrar, a não ser cuidar, a não ser trazer alegria. Então esse texto, que tem sido inspiração para os músicos, inspiração para tantos sermões, inspiração para casamentos, os temas de casamento, geralmente se cita nos textos de casamento, 1 Coríntios capítulo 13, os poemas, os poetas têm se valido muito desse texto. Porém, meus queridos, muito mais que a sua beleza literária, está a singularidade do amor descrito aqui. Uma singularidade, uma simplicidade tão grande, não como um mero sentimento romântico, mas como a expressão mais profunda da essência de Deus, aquela essência que Ele deseja ver espalhada em todo o mundo, em todos os lugares, em todos os ambientes, de maneira que as pessoas possam se relacionar cada vez melhor. É isso que Deus quer. A Bíblia diz que Jesus andou fazendo o bem. A maior expressão do amor de Deus é Jesus.
Sabe, meus irmãos, Jesus, ele veio aqui por nossa causa, sofreu por nossa causa, e ele disse: olha, não impute sobre ele os seus pecados. Meus irmãos, quando nós vamos viajar, nós procuramos saber qual é o melhor caminho. Como você tem conduzido a sua vida espiritual nos últimos dias? E a Bíblia diz que só tem um caminho que leva a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não há por mim. Provérbios 14 diz que há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz para a morte. Qual é o caminho que você tem trilhado nos últimos dias? Talvez o caminho do desamor, talvez aquele caminho que deu na sua cabeça: olha, eu vou curtir mais a vida, eu vou viver assim ou assado. Mas eu quero te perguntar: você sabe quanto tempo de vida você tem na face da terra? Você tem tido um prazer? E Paulo disse: eu quero passar a mostrar a vocês agora um caminho mais excelente. Há excelência no caminho que você está conduzindo a sua vida? Meus irmãos, o Senhor sabia muito bem disso. Quando ele escreveu a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, quando ele vai no versículo 3, ele disse: olha, o povo havia perdido o amor. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, diz assim: saibam disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos. Os homens serão arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. E versículo 3, sem amor pela família. Eu quero parar um pouquinho e te perguntar: você ama mesmo a sua família? Se você ama a sua família de verdade, apresenta ela a Jesus. Ou melhor, apresenta Jesus para ela. A gente gostaria que a nossa família tivesse tantos prazeres, tantas felicidades. A gente preocupa em dar o melhor para a família. Mas eu te digo uma coisa: a melhor coisa que você pode dar para a sua família como expressão de amor é colocar aos pés da cruz, é colocar aos pés do Senhor Jesus. Porque nos últimos tempos os homens seriam irreconciliáveis. Meus irmãos, vivemos um tempo difícil. Eu fico lembrando os evangelhos. Quem deu crédito à nossa pregação? João pregou, Paulo pregou, Jesus anunciou. Meus irmãos, mais de 2000 anos se passou, os homens e as mulheres continuam pregando o amor de Cristo, um caminho excelente. E aí você lê depois, até o versículo 5 desse texto, para você ver como que as coisas não estão boas. Mas o Senhor, Ele quer que o seu amor seja espalhado em toda a face da terra, alcançando todos os corações. É isso que Ele quer, meus irmãos. Aí o próprio Senhor Jesus disse, Marcos capítulo 12, porque esse amor Ele quer sobre todas as coisas. Marcos 12, versículo 30, Ele deixou um grande mandamento para mim e para você: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo mandamento: amarás o próximo como a ti mesmo. Esse caminho é lindo, meus irmãos. Você pode ver que quando tem duas pessoas discutindo, quando você traz uma palavra de amor, a discussão cessa. Quando você fala, olha, vamos chamar o Senhor para essa conversa, tudo muda. Meus irmãos, o texto fala de um caminho novo, o texto fala de um caminho excelente. Versículo 2 e 3 de 1 Coríntios capítulo 13, fala desse caminho melhor ainda, um caminho muito desconhecido por tantos, um caminho bom para se viver, e das atitudes que ela expressa no verdadeiro amor. E você que tem o Senhor Jesus, você tem que viver e expressar esse amor. O texto fala que uma pessoa pode ter dons incríveis, uma fé inabalável de transportar montes, ou um desprendimento extremo dos seus bens ou da sua própria vida. Mas essas atitudes
Essas atitudes, meus irmãos, se elas não brotarem do verdadeiro amor, não terão valor algum, pois eles poderão ser apenas o resultado de uma autopromoção. Sabe, queridos, o novo caminho é o das atitudes cotidianas que revelam a essência de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 7 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Qual é a fonte? Da onde vem? Aquele que ama, a Bíblia diz que ele é nascido de Deus e conhece a Deus. E versículo 8 diz: quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque a resposta está no próprio versículo: porque Deus é amor. É impossível dizer: olha, eu tenho Deus no meu coração. Quando você olha para uma pessoa e fala: eu posso falar de Jesus para você? Você está dizendo o seguinte: olha, eu te amo, estou preocupado com você, e vou te dar o melhor nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, ou nesse dia. Meus irmãos, ninguém anuncia o Evangelho se ele não tiver amor pelas almas perdidas. Esse é o maior amor que o Senhor está preocupado conosco. Nós comunicamos o seu amor através das nossas atitudes diante da vida que nós temos, e também preocupado com a vida do próximo. Por essa razão, quem realmente ama, age com paciência. O texto diz que nós amamos com bondade. Nós passamos a ter uma esperança tão grande, e aprendemos a esperar e a desejar fazer o bem. Abrimos mão do orgulho, e olha que é difícil. O mundo hoje se tornou um palco de competitividade. Quando você conquista, você fica orgulhoso e abre mão de tudo isso. Eu lembro que Jesus deixou seu trono lá na glória, e quando ele chega aqui, Filipenses diz que ele abriu mão, ele esvaziou-se de si mesmo. Não conta vantagens, não se acha nem melhor nem pior que ninguém, e nunca deseja que é seu. Esse texto é rico, igreja. Quem ama dessa forma busca sempre o bem do outro, cultiva a verdade, a verdade nos relacionamentos. As suas palavras são doces. Essa pessoa, meus irmãos, não alimenta raiva, não alimenta rancor, não, mas tolera. E não tolera a injustiça, mas tolera o injustiçado. Meus irmãos, esse amor é tão grande, e quem anda nesse novo caminho do amor, ele aguenta os trancos da vida sem desistir. Quando você ama alguém, você desiste? Não. Quando você ama alguém, você ora por ela até vê-la convertida, transformada, mudada, melhorada. Sabe por quê? Porque o amor não acaba. Você não desiste. Então, meus irmãos, quem anda nesse caminho só pode ter um sucesso na sua vida em todas as áreas. Essa pessoa vive amando com o amor de Deus. Que amor é esse? O texto de João, capítulo 13, versículo 34, diz assim: um novo mandamento eu vos dou. Um mandamento novo, que as pessoas precisam se segurar nele, e diz o seguinte: amem uns aos outros, agora como eu amei. Dá a entender, e você pode prestar atenção, que as pessoas que você ama pertencem a ele. Como eu amei, vocês devem amar-se uns aos outros. E o versículo 35 diz assim: com isso, todos, sem exceção, saberão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Meus queridos, essa palavra aqui é tão bonita de ser pronunciada, mas tão difícil de ser vivida, porque às vezes, para você demonstrar amor, você tem que abrir mão. A gente às vezes precisa passar por determinados sofrimentos para expressar o amor. Como seria a vida se decidíssemos amar desse jeito? Quando nós tomamos a consciência do quanto Deus nos ama, de quão grande e imerecido é o seu amor por nós, nós passamos a amar o próximo da mesma forma como nós somos amados por Deus. Meus queridos, esse é o princípio do Evangelho de Cristo. Esse é o princípio do Evangelho.
Sabe, que você decida andar nesse caminho mais excelente. Talvez você tenha andado por caminhos bons, mas o Senhor propõe o mais excelente. Em todos os lugares você vai passar a espalhar o amor nas suas atitudes, porque o amor de Deus é grande. Sabe, aquele amor tremendo, ele cobre toda a raça humana. Ele é tão grande, que Paulo diz em Efésios 2:4, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor que nos amou. O amor dele é tão grande que João capítulo 15, versículo 13 disse que ninguém, meus irmãos, ninguém tem maior amor do que este, aquele que dá a sua própria vida pelos seus amigos. Você já parou para pensar que Deus te considera como amigo? Aquele que quer estar próximo de você. O amor de Deus é perdoador, meus irmãos, um amor que é capaz de perdoar. Se nós começássemos a aprender a perdoar na linhagem do amor, queridos, quantas desavenças seriam evitadas? Quantas separações não aconteceriam? Quantas brigas não aconteceriam? Quantas intrigas? Quantos acidentes? Quantos problemas? O amor dele é perdoador, meus irmãos. Provérbios 10:12 diz que o ódio procura dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. O que o amor disse? O pecador é mais importante do que o pecado que ele está cometendo. Não olhe com julgamento. O amor dele é sobrenatural. O amor dele, meus irmãos, é inefável, não acaba jamais. Por isso que o Senhor disse, 1 Coríntios 9:15, graças a Deus por seu dom indescritível. Não dá para descrever. Sabe, algo que você não consegue descrever é o amor de Deus. Ele ama a gente tanto que a gente fica constrangido. O amor dele é infinito, tão infinito, que João 3,16 disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, está disponível para toda a raça humana, sem exceção, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor dele, meus irmãos, é uma aliança perpétua entre Deus e os seus. E aqui eu quero encerrar dizendo um texto lindo de Paulo. Romanos capítulo 8, 38 diz assim: porque eu estou convencido. Paulo disse: eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, esse amor que está em Cristo Jesus. Você tem endereço. O amor de Deus, meus irmãos, está em Cristo, não está em outra pessoa. Nós podemos simplesmente amar como Ele nos amou, amar como fruto do amor dele, mas o amor do Senhor está em Cristo. E por último, Ele é eterno, porque o próprio texto de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 diz que o amor dele jamais acaba. Algumas pessoas se separam dizendo: acabou o amor. Eu quero dizer para você que o de Deus não acaba, é uma fonte inesgotável. Sabe, meus queridos, ande por esse caminho. Paulo disse: eu estou propondo a vocês, eu estou apresentando a vocês um caminho ainda mais excelente. Ora comigo, feche seus olhos. Talvez você tenha dificuldade em amar. Talvez você tornou aquele homem ou aquela mulher que só ama a si, só pensa em você. Meu, minhas coisas, tudo meu. Começa a dizer: nosso Deus, nossa igreja, nosso povo. Sabe, queridos, quando você começa a ver o seu irmão sofrendo, você vai se preocupar.
Sabe por quê? Porque Ele é tão importante para Deus quanto você. Tenha sempre o tempero do amor nas suas palavras, nas suas atitudes. E se preciso for, sofra por amor. Nunca diga que ama se você não estiver disposto a abrir mão de alguma coisa em prol desse amor. Abra mão do seu eu, das suas vontades, dos seus planos. Primeiro Deus. Você quer ter sucesso na sua vida? Busca Deus. Primeiro Deus, sobre todas as coisas. Aí sim você vai olhar para o próximo como você mesmo. Poderoso Deus, obrigado, Senhor, por mais essa noite de quinta-feira, nesse culto de oração, onde nós nos reunimos aqui. Um grupo, ó Deus, em números pequeno, mas no poder do Senhor grande. Nós queremos, ó Deus, nesse momento colocar nas tuas mãos toda a Igreja Batista Filadélfia. Ó Pai, todas as famílias que estão ouvindo aqui, ó Deus, em toda a face da terra, ó Pai, eu sei que tem pessoas em vários lugares nos ouvindo nesta noite. Que o teu amor os alcance, que o teu amor, ó Deus, cubra-os, esse amor perdoador, transformador, inesgotável. Que esse amor, ó Deus, transforme vida nessa noite, para melhor. Livra-nos, ó Deus, dessa enfermidade que está assolando o mundo. Coloque fim, ó Deus, nela, em nome de Jesus. Obrigado por esta noite. Obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. E obrigado, Deus, porque nós temos os nossos irmãos que podemos, no amor de Cristo, expressar amor. E é nesse nome poderoso que nós oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe.